É verão no hemisfério sul. Os dias são mais longos e as noites chegam mais tarde. Estação de temperaturas elevadas e ondas de calor extremo em tempo de aquecimento global. No Brasil, é época de férias, praia, descanso e diversão. Está no ar o Repórter Eco, que vai tratar de temas como educação ambiental, a cultura do povo da floresta e a linguagem dos animais. Você é o nosso convidado especial. Veja os destaques do programa de hoje. Conheça o projeto de educação ambiental que mostra para alunos das escolas a importância de respeitar e proteger todos os seres vivos. Tem também uma entrevista exclusiva com o escritor e filósofo Ailton Krenak, o único indígena a integrar a Academia Brasileira de Letras. E uma pesquisa mostra que cada golfinho rotador emite um som específico, como se fosse uma assinatura. Um projeto de educação ambiental procura despertar nas crianças a vontade de conhecer e preservar os animais. A iniciativa já foi implantada em mais de 60 escolas públicas de São Paulo e agora deve ser ampliada. Fofos, espertos, divertidos. Alguns são esquisitos, outros excelentes caçadores. E tem aqueles mais tranquilos. Também podem ser o melhor amigo do homem. Mas todos têm uma coisa em comum: sentem alegria, fome, dor, medo. Para debater a forma como nos relacionamos com os animais, as educadoras Maria Helena Querido e Cristina Cabral criaram em 2017 o projeto Respeitar para Proteger, que leva para as escolas temas como abandono, maus tratos e a importância de respeitar todos os seres vivos. Nós vimos que tem uma demanda mundial sobre a questão da proteção e defesa animal e que a escola, de maneira geral, não discute essas questões. Nós imaginamos e acreditamos que a educação pode ser um grande instrumento de mudança de consciência. Promover junto às crianças, junto aos educadores e às famílias, essa reflexão, como nos relacionamos com os demais seres vivos. Como que isso se dá? Qual a nossa responsabilidade nesse estado de coisas, de exploração, de abandono de animais? O que estamos fazendo com os outros seres vivos? Por que hierarquizamos tantos a vida? Porque tem vidas que valem mais do que outras. Atualmente, o projeto Respeitar para Proteger está presente em mais de 60 escolas públicas de cidades do estado de São Paulo e começa a ser implantado em Minas Gerais e Paraná. 4 livros escritos pelas próprias educadoras são usados como material de apoio com crianças a partir dos 3 anos de idade. O mais recente é 20 razões para não abandonar um amigo animal. Como é que nós íamos tratar de questões tão difíceis, tão dolorosas e que fala de exploração, de abandono, de maus tratos com crianças, sem que despertasse nelas, o medo, a dor, a tristeza. A gente não queria despertar isso nas crianças. Então o nosso texto tinha que ser um texto que despertasse o quê? A empatia, a compaixão, a solidariedade, a reflexão sobre uma relação mais pacífica com os outros seres vivos.
Além do material educativo, o projeto oferece a formação de professores. O próximo passo é ampliar os temas abordados para discutir tópicos como a exploração animal no entretenimento e no consumo humano. Do ponto de vista pedagógico, é muito mais tranquilo você começar por animais que são próximos das crianças, um cachorro, um gato, mas é um ponto de partida, não um ponto final, não um ponto de chegada. Então, para nós, não temos essa questão de animais domésticos e outros animais. É a vida, são os animais em si. A educação não doutrina nada, a educação promove a reflexão. Para colocar em prática a empatia com os animais, Cristina mantém um santuário que recebe animais resgatados de situações como maus tratos, caça ilegal e atropelamento. O Instituto de Educação Santuário Francisco da Mantiqueira fica em Minas Gerais. Além de cuidar e reabilitar os animais, é um centro de educação para veterinários, biólogos e outros profissionais da área. A área que a gente está é uma APA. É a APA Fernão Dias, é uma área de proteção ambiental. A gente recebe as escolas, faz atividades de educação ambiental com as crianças, elas têm uma experiência vegana lá no santuário, porque a gente não consome nada de origem animal lá. A gente faz os plantios de mudas com elas, a gente faz colhe na horta e come alimentos que são orgânicos. Se você ficou interessado e quer ajudar a transformar as cidades em ambientes menos hostis para os animais, aqui vão algumas dicas. Prepare sua casa para os animais que estão fora. Faça comedouros em regiões, em lugares onde você possa ajudar os animais que são silvestres e que estão na cidade. Evitem esse tipo de coisa, de armadilha, de veneno, porque muitas vezes você põe um veneno para um animal, vários outros comem. Existem formas biológicas de controle de animais. Os saruês e os gambás que estão na cidade de São Paulo também, gente, nós precisamos proteger esses animais. Né? Tem animais que são fundamentais para o equilíbrio ecológico da fauna, da flora, da região. Estimular nas crianças o cuidado com todas as formas de vida é um dos caminhos para um futuro mais justo. Se você consegue despertar a empatia, a compaixão da criança com o animal, ela vai estar dando de si o que tem de melhor do ser humano. Então, se eu protejo o animal, eu protejo a vida, seja ela qual for. Logo mais, aqui no Repórter Eco, a sabedoria do povo da floresta. Uma entrevista exclusiva com o escritor e filósofo Ailton Krenak, o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na prestigiada Academia Brasileira de Letras. Ailton Krenak, pensador que inspira o mundo com suas ideias, lança um novo livro, Um Rio, um Pássaro. O filósofo e escritor é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Krenak quer incluir na instituição cultural as línguas nativas do país. Um Rio, um Pássaro. É o novo livro do líder indígena Ailton Krenak. Originalmente publicado no Japão, ele celebra a amizade de 3 décadas entre o escritor e o fotógrafo Hiromi Nagakura, iniciada durante uma viagem pela Amazônia nos anos 90. Quando chegamos à terra, descemos como pássaros e pousamos silenciosamente. E um dia partimos de viagem ao céu, sem deixar marcas. Originalmente esse foi o título do livro publicado no Japão. Quando a gente traduz para o português, fica parecendo que um rio, um pássaro, uma citação. Mas ele reúne os textos
das conversas que eu e Hiromi Nagakura mantivemos durante as viagens que a gente fez pela Amazônia. Ailton, como é que foi para você ser eleito para a Academia Brasileira de Letras? Mais precisamente, ser o primeiro indígena eleito para a Academia. Eu fui tomado de surpresa por ter vagado uma cadeira na Academia Brasileira de Letras que era ocupada por um mineiro, um historiador muito querido, muito respeitado no nosso país, o José Murilo de Carvalho. Ele deixa uma obra monumental, mas os meus colegas da Academia Mineira de Letras resolveram não deixar essa cadeira se perder e lançaram a minha candidatura. Eu disse que era uma reparação histórica daquela instituição colonial em relação aos povos indígenas e que eu via isso como uma conquista coletiva, como sempre foi. Eu nunca busquei nada para ostentação pessoal, nunca. Da mente inquieta e criativa do filósofo, já surgiram ideias para sacudir a academia. Eu quero propor à Academia Brasileira de Letras que ela se torne indígena. Eu quero levar para lá mais de 200 línguas indígenas, porque, a despeito da gente ser uma Academia Brasileira de Letras, ela é uma academia de uma língua só. Seria importante que o Brasil também incluísse no seu programa as línguas nativas desse país aqui, que é o Brasil. Como é que você se sente agora sendo um imortal? Isso mexeu com a vaidade? Alguém afirmar que um privilégio desse não mexe com a vaidade, vai estar esnobando a condição. Só tem 40 pessoas no Brasil, a cada período, que pode estar na condição de membro dessa academia. E eu também fui buscar o sentido da palavra imortal, e eu entendi que ele é muito diverso, muito diferente de alguém que não morre. A frase, ela está impressa no latim, ela está impressa numa pequena moedinha, dizendo que a escrita eterniza o tempo. Traduzir isso para imortal é simplificar demais. Como é que você está se sentindo nessa posição de escritor que cada vez tem mais alcance, ou que as suas palavras chegam mais longe? Quando eles foram traduzidos na Europa, eu falei, ótimo, os europeus gostam mesmo muito de acompanhar as novidades do pensamento tropicalista da América do Sul, temas da Amazônia, mas eu me admirei de se interessar, por exemplo, ao povo da Coreia, do Japão, da Turquia, da República Tcheca e da Grécia. O meu livro está sendo traduzido para o grego. A gente teve algumas mudanças no Brasil, por exemplo, com a conquista de um ministério para os povos indígenas. O movimento indígena hoje está em outro pé. Há conquistas a se comemorar ou é sempre remando contra a maré para existir e para ter um território para existir? Os povos nativos no Brasil e no continente americano são minoria. Uma minoria extrema. Imaginar que esses povos vão obter algum dia alguma vantagem em relação à maioria desigual seria ingenuidade. O que a gente pode fazer é ficar vivo. Nós estamos diante da aceleração das mudanças climáticas com eventos extremos, com a seca na Amazônia, com enchentes devastadoras no sul do Brasil. O que pensar de tudo isso? Na década de 90, eu disse que nós íamos habitar um pesadelo se o capitalismo não fosse contido. Eu estou contando obviedades para um mundo totalmente alienado, que não estão vendo que nós estamos matando os rios, matando a nós mesmos. Vai chegar uma hora que nós vamos entrar na lista de extinção das espécies. E eu sou a favor.
Para o líder indígena, as guerras em curso no mundo só pioram a situação. Eu fico horrorizado. Se a gente só tivesse a questão ambiental e nós tivéssemos que combater as mudanças climáticas em paz, já seria uma missão impossível. Matando uns aos outros, a gente só está acelerando a corrida para o inferno. Já que a gente está vivo, o que te importa? No que a gente deveria prestar atenção aqui, coabitando esse planeta? Importa que a gente aprenda a se afetar com a vida, com o planeta, com a Terra. Como diz Milton Nascimento, a gente tem que se afetar com o mundo. E quando a conheci no ano seguinte, num encontro de mulheres no Rio Negro, fiquei tão tímida que nem pude me apresentar. Fiquei só olhando, como se fosse um milagre que uma voz que cobria a Amazônia. Olá, eu sou Paulina Chamorro, jornalista do podcast Vozes do Planeta, diretora do Mulheres na Conservação. Para mim é uma honra estar aqui parabenizando o Repórter Eco, esse programa que eu sou fã há tantos anos. Que eu admiro as pautas, admiro a forma como é feito e admiro principalmente a forma como são contadas as histórias da natureza do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Parabéns! Veja a seguir aqui no Repórter Eco a linguagem dos animais. Novo estudo revela que cada golfinho rotador emite um som próprio como se fosse uma assinatura. Os golfinhos rotadores emitem sons que equivalem a uma assinatura. A descoberta é de um pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A espécie vive em águas oceânicas tropicais no Atlântico, Pacífico e Índico e frequenta as águas calmas de Fernando de Noronha. Tem a oportunidade de ver os golfinhos rotadores ao vivo no arquipélago de Fernando de Noronha, costa nordeste do Brasil, jamais esquece. Do alto, são lindas as coreografias desenhadas nas águas. Reparando bem, se vê os giros que eles fazem sobre o próprio corpo, revelando o dorso cinza escuro e o ventre branco. O pesquisador Raul Rio, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, veterinário especialista em acústica submarina, estuda o som desses animais. É apaixonado por eles. O golfinho rotador ele é bastante acrobático. Então ele consegue pular, saltar e dar uma volta ao longo do seu próprio eixo até 7 vezes. Então isso, uau, encanta as pessoas que estão fora d'água. Os golfinhos rotadores eles têm o costume de se alimentarem à noite, em mar aberto. E durante a manhã, logo às 6 horas da manhã, eles estão chegando para descansar e permanecem nas baías de Fernando de Noronha durante a manhã e durante a tarde. Então lá é um local específico, é um laboratório a céu aberto para que a gente tenha interação com esses animais. Que os golfinhos rotadores são seres sociáveis, os pesquisadores já sabiam. A novidade é que cada um deles pode ter uma espécie de nome próprio que facilita a interação. É o que indica uma pesquisa feita em Fernando de Noronha a partir da captação dos sons que são emitidos por esses animais. Os golfinhos eles utilizam o som exatamente como nós utilizamos a visão. A gente faz a leitura do meio terrestre, especialmente pela visão. Os golfinhos utilizam o som para fazer essa varredura e essa interação com o meio ambiente. Por isso é tão importante estudar e compreender o som desses animais. O assobio assinatura, que nós chamamos assim, é um som único produzido por cada indivíduo. Quando os animais recebem esse sinal sonoro, eles acabam interpretando como se fosse uma firma, uma assinatura mesmo. Dessa forma, eles conseguem manter a relação com aqueles animais que são mais próximos a eles.
aqueles que têm uma convivência social mais intensa, e evita também aqueles indivíduos que são mais agressivos e até mesmo conseguem fazer uma leitura organizada do ambiente onde eles se encontram. O grupo dos cetáceos, formado por baleias e golfinhos, é conhecido por emitir vários sons. O pesquisador explica como identificou os assobios assinatura, sinais acústicos diferentes, emitidos numa frequência única, em meio a outros sons produzidos por eles. Foram analisados mais de 1.900 registros de sons, o que serviu de base para o artigo publicado na revista científica Animal Cognition, ligada a Nature. Embaixo do mar, no oceano, tudo que não existe é silêncio. Há muito som produzido. Há som produzido pelos humanos, há som produzido pelos animais e até mesmo pelas características geológicas do ambiente. Só que quando a gente utiliza hidrofones semelhantes a esse microfone aqui, só com uma capacidade de captação embaixo d'água, a gente começa a registrar sons que são emitidos repetidas vezes por um mesmo animal. Ele faz isso para garantir com que o seu sinal chegue àquele receptor com quem ele quer se comunicar e também que atualize onde ele está, para onde ele está indo. Por isso essa repetição de sinais acústicos é característico dos assobios assinatura nos golfinhos. Para a gente conseguir individualizá-los, a gente utiliza a observação, seja com binóculos, com drones, e a captação acústica embaixo d'água. Então a gente depois tem um trabalho árduo para analisar todas essas gravações sonoras no laboratório. Por isso, é preciso combater a poluição sonora nos mares e oceanos. A poluição sonora, ela impacta todo o espectro da vida marinha, desde aqueles indivíduos microscópicos até esses animais, os mamíferos marinhos com quem a gente tanto gosta de se relacionar. Especialmente os golfinhos e os cetáceos, porque eles utilizam, como a gente comentou, o som para interagir com o meio ambiente. Se existe muito som produzido pelas embarcações, e a gente sabe que 80% do comércio mundial é feito via marítima, esse som acaba abafando a comunicação. E eles têm que se adaptar a essa nova realidade acústica. Isso tem uma demanda energética que, inclusive, pode comprometer a saúde desses animais. O pesquisador afirma que a descoberta é como se fosse uma peça na montagem de um quebra-cabeças. São necessários novos estudos para ampliar a identificação dos indivíduos, avaliar a estabilidade dos assobios e comparar sons emitidos por mãe e filho. Raul Rio, que fundou e coordena a ONG Som de Oceano, incluiu o som dos golfinhos nesta composição com o parceiro Roger Marza. É um desafio a gente tornar a ciência algo palatável, interessante. E a música é a forma de arte que melhor comunica as pessoas, independentemente da língua. E se a gente inclui sons da natureza, que são ótimos de se ouvir junto com uma música, a gente acaba emocionando as pessoas e contribuindo com a conservação desses animais. Nós não estamos falando de um grupo simplesmente de golfinhos, nós estamos falando de indivíduos ali, cada qual com o seu comportamento, com o seu temperamento e com as suas necessidades próprias, que precisam ser respeitadas. O Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa, na esperança que a humanidade escolha o caminho da paz, da harmonia e do respeito por todas as formas de vida do planeta Terra. Até lá!